Boa noite, pessoal! Iniciamos agora mais um Roda de Conversas, esse programa mensal aqui, disponibilizado pelo Bem Dizer, não é? E hoje nós temos um grande prazer de receber a querida Érica Neri. Boa noite, Érica, tudo bom? Boa noite, Thiago. Eu que agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui, a minha admiração por Gabi, pelo Método Bem Dizer, por você e toda a trajetória de vocês. Eu me sinto muito honrada de ter sido convidada para estar na roda de conversas com os casais tentantes. Muito obrigada. Érica, gratidão a você por ter participado. Érica, eu queria entender como foi que começou a sua jornada com o Espaço Érica Neri. Quem é Érica Neri? Explica um pouquinho para a gente aqui. Tá. Então, para quem está chegando aí agora nesse universo aí, primeiro, boa noite a todos, é um prazer estar aqui, como eu falei, acabei de falar para o Thiago, e um prazer poder compartilhar um pouquinho dessa minha trajetória. Eu estou há 14 anos atuando como acupunturista, especialista em fertilidade e gestação, e nesses 14 anos, inicialmente, eu comecei com um público geral, atendendo depressão, ansiedade, dor. Assim que eu me formei, eu já comecei os atendimentos e, graças a Deus, eu não fui aquela que fiquei com a agenda vazia desde o início. Eu já tive a agenda cheia assim que cheguei, mas eu tinha tido uma lesão muito grave no meu joelho aos 15 anos de idade e eu ia passar por uma cirurgia e decidi, o meu fisioterapeuta me apresentou a acupuntura. E eu decidi tentar a acupuntura aos 15 anos de idade e eu simplesmente, para quem não ficou 6 meses sem andar, em 10 sessões de acupuntura, eu voltei a pisar no chão. E eu disse, que ferramenta é essa? Meu Deus, que me fez isso tudo comigo. E fui me dedicar a entender, depois fiz formações na área da saúde, depois outras áreas, e depois a especialização de 3 anos em acupuntura. E quando eu comecei a atuar, apareceram N pessoas com lesões no joelho. E eu falei, essa é a minha missão. Eu vivi a dor, fiquei 6 meses sem andar, e consegui melhorar minha dor com a acupuntura, e agora o que Deus me trouxe para o chamado para curar pessoas com dor. E eu sempre que o paciente tinha muito resultado, entrava na minha clínica com dor, saía sem dor. Então, a divulgação do boca a boca veio muito forte. Agulhas milagrosas, vai lá na Érica, está com dor, vai na Érica que resolve. E meu primeiro ano de atuando foi essa intensidade. No final desse ano, uma paciente que eu tinha melhorado um quadro de joelho dela também, era um quadro grave, que iria para uma cirurgia e não precisou. Uma amiga pediu uma indicação de acupuntura, porque eu tinha visto no jornal que ajudava para a fertilidade. E aí ela falou, eu vou te indicar a minha acupunturista. E eu fui muito sincera, nunca trabalhei com fertilidade, o meu curso foi muito vago sobre fertilidade, eu não tenho muito conhecimento dessa área, mas eu sou muito estudiosa e eu sou muito dedicada. Se você quiser, eu começo o seu tratamento e vou estudar. E ela abriu o coração ali e um acolhimento, eu não entendia nada deste mundo, ela chorou bastante na consulta, mas aquilo ainda estava muito distante da minha realidade. E quando foi... em uma semana eu devorei tudo que existia na literatura, e uma das minhas qualidades é realmente ser muito estudiosa, e eu passei noites e noites estudando. Quando ela chegou na segunda sessão, eu já sabia tudo que tinha sobre fertilidade e acupuntura naquele momento, mostrei os estudos, mostrei tudo que tinha, mas para aquele momento era o suficiente, mas hoje eu vejo que era pouquíssimo. E essa paciente, comecei a tratá-la, pedi a ajuda de um professor que eu gostava muito e fui estudando o caso dela. Ela engravidou naturalmente, ela tinha 40 anos, ia fazer 41 anos, tinha sido indicada para fertilização e engravidou naturalmente em 4 meses. E aí eu fiquei felicíssima com aquele resultado, e eu sempre falo que a picadinha do positivo, quando ela vem,
que aí você recebe aquele positivo, um paciente entrar com dificuldade de andar na sua clínica e sair andando é gratificante demais. Mas o positivo, ele enche o seu coração de uma forma inexplicável. E quando ela me relatou e eu fui acompanhando aquela gestação, algo me reacendeu de uma forma muito especial. E só aquela paciente me encaminhou 25 amigas, e as 25 engravidaram. E eu fiquei assim, muito deslumbrada mesmo com o poder da acupuntura para a fertilidade. Foi quando eu fui para a China, fui me especializar ainda mais e entender mesmo, que até então eu tinha feito, já estava fazendo alguns cursos no Brasil, mas eu queria muito mais. E na China eu vim com uma bagagem muito grande e comecei a trabalhar com algumas clínicas de fertilização in vitro e ver a ação da acupuntura na fertilização e estudar, e vários médicos, 5 médicos querendo entender o que eu fazia e me receberam muito bem nas clínicas. E foi ali que começou a minha jornada, e aí eu já comecei a ser, tá com dificuldade de engravidar, toma o cartão da Eric. E em Brasília eu realmente já comecei a ficar conhecendo nessa área. O que eu não imaginava é que nesse processo eu entraria também na minha infertilidade. Uhum. E aconteceu 6 anos depois. A gente vai chegar lá. Hoje o programa é longo. Você sempre morou em Brasília? Como você sempre viveu aí em Brasília? Eu sou mineira, eu sou do interior de Minas, eu sou de uma cidadezinha de nem é cidade, é município de 2.000 habitantes. Sim. E eu sou de uma família grande, meu pai tem 8 filhos e minha mãe 2 filhas, e aí eles se casaram no interior de Minas e tiveram eu e meu irmão. E fiquei lá por um período muito grande, e a nossa história é uma história de uma família muito humilde do interior, onde depois minha mãe é professora e minhas filhas precisam estudar, vocês têm que estudar, para ser alguém na vida só funciona se estudar, se não estudar não leva ninguém a nada. E a cidade muito interiorana, é uma cidadezinha do café, então as meninas casavam muito cedo e ali já ficava na luta de trabalhar lá, né, na lavoura de café mesmo, e minha mãe falava, não é isso que eu quero para vocês. E eu sempre ouvi muito isso, eu sempre falava, é isso que eu quero estudar, eu não quero. Só que minha cidade, ela só tinha até o primeiro grau, não tinha mais, tinha que ir para outra cidade, que foi Montes Claros. Uhum. E aí Montes Claros, que também é interior de Minas, mas já tem 450.000 habitantes, uma cidade muito maior, e aí a menina do interior de Minas saiu deixando os pais, a família, aos 13 anos de idade, para tentar a sorte na cidade maior. Então, sozinha. E aí, Minas tem muito repúblicas e pensionatos. Uhum. E aí eu comecei num pensionato para moças, uma senhora que nos acolhia ali, e nós éramos 8 meninas, onde todas tinham a mesma faixa etária. Ia para o colégio, voltava para o colégio, e eu muito nessa sede de estudar bastante. E só que com 2 anos morando com ela, a gente decidiu que a gente ia abrir a nossa república. Então, aos 15 anos, os pais aceitaram que nós morássemos sozinhas. Então, das 8, 5 foram morar sozinhas num apartamento, e ali a minha vida começou. Foi quando eu realmente cresci muito. E meu pai, ele tinha 60, quando eu nasci, ele já tinha 60 anos. Então, ele me criou como neta. Sim. Então, eu fui criada muito como um bibelôzinho, como frágil demais, aquela menina muito protegida. E eu falo que foi uma grande sorte eu ter saído do mundo, porque até então, se eu tivesse continuado em casa, tudo ele achava um absurdo, tudo ele achava um exagero. E ali uma força veio muito forte de
de que eu precisava sobreviver na cidade maior. Para quem morava numa cidade de 2.000 habitantes, estava numa de 400.000 habitantes. E ficamos 8 meninas morando numa república por mais de 10 anos. Ali nós construímos, todas foram para a faculdade, e aí novas meninas, cada vez que uma se formava, novas meninas foram entrando. Então, lá no interior, eu ganhei uma força muito grande. Eu sou muito grata por essa trajetória de não ter os pais por perto e, ao mesmo tempo, ter que aprender a contar moedinha para fazer compra, para pagar o aluguel. O pai mandava exatamente a conta do final do mês, e se você gastasse com qualquer outra coisa, ia faltar comida no final do mês. Isso. História linda, Érica. História linda. Agora, Érica, você já ouviu aquele programa que tinha telecurso? Na época que você era na República, passava lá o telecurso, segundo grau, o telecurso 2000 e tal. Então, aqui nós temos o telecurso tentante. O que é o telecurso tentante? O telecurso tentante é onde você vai explicar para as pessoas sobre a acupuntura. Então, como é que surgiu, Érica, essa ideia de curar através das agulhas? Como foi isso? A acupuntura é uma técnica muito milenar, né, historicamente. Então, tem alguns relatos muito nos livros, né, nas enciclopédias da medicina chinesa, e tem alguns relatos antigos que são divergentes. Cada relato diz um pouquinho de como surgiu a história da acupuntura, e os que mais sobressaem é que a acupuntura foi descoberto ali por acaso, através de... Não, o cara tá lá, como é que surge? É porque o cara tá lá, né, sentindo uma dor no braço, vai falar assim, vou enfiar uma agulha em você. Eu imagino lá nos primórdios, né, da acupuntura, como é que veio essa questão. Então... E dentro da história da acupuntura, isso é bem interessante, porque sabias que, claro que hoje, né, a gente tem agulhas extremamente finas, o que não acontecia lá atrás. Lá atrás, a gente teve, na verdade, pedaços ali de madeira, de pau, que, ao começar a estimular alguns pontos, começava-se a perceber que aliviavam algumas coisas. Uma dor de cabeça, a primeira história é uma dor na coluna, onde passou essa dor ao estimular esse ponto. E aí vieram... De que é isso? O que surgiu? De onde está aliviando essa dor? Como essa dor está sendo melhorada? E aí eles começaram a estudar o que poderia estar causando aquele alívio, e foi aí que descobriram os primeiros clássicos ali das escrituras dos pontos de acupuntura no corpo, muito remoto, e tanto que lá na China, em uma das universidades que eu frequentei, tem a primeira descoberta ali, e as agulhas grossas e grandes de pedra, de pau, e aí você olha para aquele mundo ali, espetacular. E com os anos, quando foi se passando o tempo, e que realmente vai das dinastias, né? Cada dinastia ali foi aprofundando e verificando o quanto a acupuntura ela se tem essa eficiência, essa eficácia, foram aprofundando mais os resultados da acupuntura para todas as áreas e as explicações por que a acupuntura funcionava. A explicação maior ali é da medicina, a ação energética e não a fisiológica. Só lá em 1960 que foi surgindo mais essa resposta, nem a resposta, essa explicação fisiológica, porque até então a gente tudo que tinha na literatura era muito energético, que tinha um meridiano e que era uma energia, quando você colocava, sentia um choquinho, que colocava a agulha ali, que passava pelo ponto e liberava esses canais. E aí, com os anos, foi se descobrindo que tinha uma relação muito parecida com a fisiologia. E aí começaram as respostas para a acupuntura como uma ação fisiológica. E só em 2002, pela primeira vez, surgiu um estudo científico. E aí o que era
até então empirismo, o que também foi taxado como charlatanismo, curandeiros, passou a ter um significado maior e um respaldo científico, e aí cada dia mais isso vem acontecendo. Hoje, só na área de fertilidade, são 330 artigos científicos sobre os resultados da acupuntura para a fertilidade, e sem contar para outras queixas, mas começou ali, bem primórdio, e foi para essa evolução toda que a acupuntura traz. Que coisa linda. A segunda pergunta do nosso telecurso é a seguinte, Érica. Vamos lá para a segunda pergunta? Então, todo acupunturista pode cuidar de infertilidade, ou seja, um acupunturista normal, o cara que fez um curso, qual a diferença dele para um cara que é especialista em infertilidade? Qual é a diferença básica? Quando a gente fala da acupuntura, né, é bem importante saber o que é essa técnica milenar, né? E aí eu faço um pouquinho do que a medicina chinesa, ela é muito ampla, e a acupuntura é só uma das técnicas da medicina chinesa, mas nós temos várias técnicas associadas. A ventosa terapia, que ficou muito famosa nas Olimpíadas, aqueles copinhos que tem uma função ali tanto de tirar a dor, que é foi o mais divulgado, mas também ela pode aumentar a vascularização do útero, irrigar o útero, evitar um parto prematuro. Então, tem outros benefícios. A mochoterapia, que é o aquecimento dos pontos, a própria acupuntura com as agulhas, e aí fórmulas chinesas, os chás, a acupressão, ensinar o paciente a estimular o ponto, tudo isso está dentro das técnicas da medicina chinesa. E o objetivo principal da medicina chinesa é equilibrar o corpo como um todo, é evitar que a doença se instale. Esse é o princípio. Todo acupunturista, ele estuda ali os 3 anos e ele está apto a fazer esse equilíbrio do corpo através de uma avaliação minuciosa da língua, que é uma forma de diagnóstico, onde a gente descobre quais são os canais, os meridianos que não estão em equilíbrio, que está afetando os órgãos, e o pulso, que é uma avaliação onde você também confirma o que você viu na língua. Então, todo acupunturista que fez ali a sua formação e consegue fechar esse diagnóstico tem um excelente tratamento. Mas fica aqui bem claro que quando se trata de fertilidade, alguns parâmetros precisam ser avaliados. Quando a paciente está tentando engravidar naturalmente e que na sua cidade não tem um acupunturista especialista em fertilidade, eu não vejo problema nenhum. Por quê? Porque a infertilidade, na visão da medicina chinesa, nada mais é que um desequilíbrio do nosso corpo. Então, qualquer acupunturista vai conseguir equilibrar o corpo como um todo e não vai afetar o desencadear dessa fertilidade. Quando a gente fala de infertilidade e fertilização in vitro, eu sou totalmente contra que o acupunturista que não trabalha com fertilidade faça sessões. E eu queria agradecer o espaço para falar sobre isso, que existem, durante muitas mulheres que estão aqui presentes, Tiago e Gabi passaram por fertilizações in vitro, eu passei pela fertilização in vitro, a gente tem as etapas do crescimento do folículo. Então, o folículo está crescendo e o acupunturista, com uma ecografia em mãos, ele vai ajudando e ajustando junto com o médico ali, o médico faz ecografia, o folículo está 8, então eu vou dar mais medicação para o folículo crescer. E o acupunturista faz a mesma coisa, eu vou colocar mais pontos para o folículo crescer. Chega um momento, esse folículo não pode crescer mais, porque ele vai romper antes do dia da coleta do óvulo. Se eu não sou especialista em fertilidade, eu não entendo disso, eu não entendo de ecografias, eu não entendo de crescimento folicular, e eu vou marcar essa sessão de acupuntura qualquer dia e em qualquer momento. O que pode acontecer, que já aconteceu em algumas clínicas de fertilização in vitro, o rompimento do folículo antes do tempo. E essa FIV é cancelada. Nós estamos falando de um valor muito alto, onde a paciente chega para fazer a coleta de óvulos e
os folículos já romperam dentro do prazo que não era esperado. Por isso que tem um horário exato para o paciente tomar a medicação, tem o horário exato que é marcado a coleta. Se o acupunturista não tem esse conhecimento, ele vai fazer a sessão em qualquer dia. Quantas vezes o paciente me liga, eu vejo a ecografia e fala, hoje não tem sessão. Por que eu cancelo a sessão do paciente? Porque eu sei que eu corro o risco de romper o folículo antes do tempo. Então, eu gosto muito de falar sobre responsabilidade do acupunturista, que não trabalha com fertilidade, e quando a FIV chega, ele diz, agora que você começou a sua FIV, eu não estou pronto para te atender. Isso é ética, isso é coerência. Eu não sei nada sobre FIV. Infelizmente, não é o que acontece e a gente tem desfechos ruins, como o que eu coloquei agora. E quando o acupunturista é especialista em fertilidade, ele sabe o timing ali, onde que ele tem que parar de fazer as sessões. Isso também vale lá depois para ajudar na espessura do endométrio. Então, ele entende a sessão exata para ajudar a implantar. E aí vem, se ele está nessa área, os primeiros semanas ali, o quanto a acupuntura, né, a visão nossa da acupuntura é que ela aumenta a irrigação do útero ali, então essa sessão pós-transferência ajuda o embrião a se fixar. Então, é por isso que eu sou bem enfática, se você está tentando engravidar e não tem acupunturista especialista em fertilidade, for uma gravidez natural, vai te fazer muito bem, faça. Se for um processo de fertilização in vitro, opte por não fazer. Vai ter muito mais benefícios do que você começar a realizar suas sessões com alguém que não conhece sobre o processo da FIV. Escolher qualquer um, porque hoje o nosso mundo, né, tá cheio de fake news, não é isso, Érica? Está cheio de fake news. Então, nós vamos entrar agora no quadro. Vamos caminhos para a China. Feliz, Tiago, estou adorando. Eu separei algumas fotos suas aqui da China e eu queria que você me explicasse, basicamente, o que é isso aí. Porque você já foi quantas vezes na China? Aqui está você no aviãozinho lá, toda bonitinha, com a roupa da China e tal. Você já foi quantas vezes na China, Érica? Eu já fui 4. 4 vezes. E como foi a experiência? A primeira experiência para a China, ela não foi interessante. Porque, primeiro, como eu falei para você, eu sou do interiorzão, bem do interiorzão, e aí eu me deparei com a necessidade de ir à China para aprender sobre fertilidade. Perfeito. Então, é assim, ou ia ou não ia. E foi a primeira vez que eu fiz uma viagem internacional, foi a primeira vez que eu saía com um grupo de acupunturistas brasileiros para estudar medicina chinesa. E aí foi em 2010 a primeira vez. E aí, com isso, ficou essa questão de primeiro medo ali, mas eu falo sempre, eu sou uma pessoa medrosa, mas eu venço meu medo em tudo na minha vida, eu vou. Eu fiquei tensa aqueles dias todos antes, diarreia, passando mal, mas fui. E quando eu cheguei lá, eu idealizei uma China muito, muito romântica, uma China da literatura da medicina chinesa, uma China cheia de perfeições, e foi uma realidade muito diferente em relação à comida, que foi o meu maior desafio. Eu perdi 8 quilos nessa primeira viagem, passei muito mal, a alimentação tem muita pimenta, então para mim foi muito difícil conseguir adaptar aquele paladar. Eu amo comida chinesa no Brasil. Mas você comeu grilo, escorpião, essas coisas lá não, né? Não, eu não tive coragem de experimentar, tem uma feirinha lá, e aí essa feirinha de grilo, de escorpião, eu cheguei e tem uma foto só com a boca assim com o escorpião, mas eu realmente não tive coragem de experimentar. E esse lugar aqui que você está, onde que é? E aqui é um dos hospitais, a gente, né, você faz o pagamento do curso e onde você se insere dentro de um hospital de 8 da manhã e você fica ali até 18 horas acompanhando os mestres. E é muito interessante, primeiro, em relação a conteúdo, é isso que eu falei, o sofrimento foi da comida,
Mas quando eu me deparei dentro do hospital, foi muito aprendizado, que você leva 3 anos no Brasil e em um mês, tendo aula de 8 às 18, com vários mestres diferentes, você volta com uma bagagem muito grande, mais a questão dos estágios. E aí, aqui, nessa primeira foto, está uma das mestres, que foi a da minha última viagem, de 2018. E essa mestre aí, ela é uma especialista em fertilidade, mais para as ervas chinesas, então ela tem uma especialidade em tratar os pacientes só com as ervas chinesas, e ela olha essa paciente como um todo, mas o que é mais interessante é que as consultas são feitas com os coleguinhas. Você está aqui, e aí todo mundo está aqui para ser consultado e ficou ouvindo o que ela está perguntando, e aí você fala, o sangue menstrual está dessa cor, eu tenho cólica. Aí a colega do lado, às vezes, toca no ombro e fala, eu também tenho isso, e interrompe a consulta. Então, é uma diversão você ver essa cultura totalmente diferente. Uma coisa que tem na China, devido à política do filho único também, que me surpreendeu muito numa aula que eu tive sobre abortos, devido à cultura, à política do filho único, que o índice de abortos na China é muito grande, isso já reduziu um pouco, mas ainda é intenso, e a permissão ocorre os abortos por causa do sexo, né? Se é menina, então esses abortos acontecem com muita frequência. Faz-se a ecografia, descobre qual o sexo do bebê, e se for uma menina, realmente essas mulheres abortam. Aí, isso foi algumas aulas lá de 2010, 2012, e essa aula de 2018 os professores já me falaram, Érica, isso mudou muito, porque a população reduziu, então hoje já não se tem tanta restrição ali em ser do sexo feminino, mas ainda tem. As ecografias foram proibidas, não se pode na China mais fazer ecografia para descobrir o sexo do bebê, mas existem as ecografias clandestinas. Sim. Que aí o mercado clandestino cresceu muito para descobrir o sexo. Então, esse é um ponto de uma aula que me chama muita atenção. Esse hospital é o hospital onde eu passei todo o período, e é um hospital voltado para a fertilidade feminina e masculina, então, muito especial. E aqui a terceira foto, eu também estou numa aula onde a professora está falando sobre síndrome do ovário policístico, uma aula também bastante interessante. Foi uma experiência enriquecedora. A de 2018... Isso aí é o quê? Essa é uma farmácia. Então, diferente aqui do Brasil, olha, ela é uma farmácia com as ervas chinesas. E aí o paciente já sai com os pacotinhos de ervas todos feitos ali. Por exemplo, eu faço a prescrição hoje das ervas e o paciente vai comprar em algum lugar, e geralmente eu faço de uma marca que vem diretamente da China, e ela já vem embaladinha. Lá na China, você recebe o pacotinho já pronto, a prescrição do acupunturista, e aí os pacotinhos prontos dessa erva que ele vai fazer o preparo em casa. Aí ali eles estão pesando todas, pega a prescrição, pesa, então já fica ali tudo armazenado. E aí tem a farmácia, onde tudo também é apurado para fazer a erva já no potinho ali, que são as formas patenteadas. E é enorme, né? Você percebe. Enorme. Não existe isso aqui no Brasil, ou existe? Não. Aí está sendo o cozimento de todas as ervas. Enorme, coisa linda. Na temperatura ideal, porque na medicina chinesa tem ervas que vão aquecer o organismo, vai ser muito benéfico para algumas pacientes, e tem ervas que vão esfriar o organismo, que não vai ser benéfico. Então, ali eles já fazem essa decocção ali das ervas que são quentes com as que são frias, e aí é uma experiência riquíssima para o profissional, para saber ali como que aqui não vai ter essa realidade, aqui vai ser na farmácia. A gente tem algumas ervas, inclusive, que por conter produtos animais são contraindicados no Brasil, e na China é indicado. Entendi, é perfeito isso aqui. Eu tenho um sonho enorme de ir na China, sabia? Principalmente por essa foto aqui sua do meio.
que é a muralha, né? Eu tenho Sim. um maior sonho de ir aí. Mas, além da viagem sua, né, dos estudos também, dessa parte toda técnica, tem a parte cultural, que é riquíssima. Então, Que aí eu tem me você... diverti Eu muito, encontrei você quando você foi principalmente agora em campeã. 2018. Eu não encontrei Essa você quando última viagem eu quis curtir. Foi Sim. diferente da primeira. A primeira eu estava lá em 2010 lá para sugar muito, muito Caxias, saía do curso 18 horas, só tomava banho, ficava estudando, as pessoas chamavam para eu sair para conhecer. Eu muito metódica, não, porque eu custei muito juntar o dinheiro para ir para a China. Então, na minha cabeça, eu não podia perder, porque no outro dia eu já tinha que levar as dúvidas das aulas para os professores. Então, assim, vamos numa balada, vamos tomar uma cerveja. Para mim, aquilo ali era perder muito o conteúdo. E eu, assim, hoje eu sou uma pessoa bem melhor, graças a Deus, bem mais flexível. É uma viagem muito cara, a viagem da China? Esse investimento que você, enquanto profissional, faz cara? É uma viagem cara para você que está iniciando, principalmente lá atrás. Então, é uma viagem que você, além dela ser cara ali, vai demandar distanciamento das pessoas que você gosta. E muito também essa dificuldade ali na fala, né? Existe uma tradução do inglês em algumas escolas para o português, dependendo de quem está ali, se domina ou não o mandarim. O inglês deles é bem ruim, então tudo dificulta um pouco mais. Então, na minha primeira viagem, eu falava, eu preciso sugar tudo que tem aqui. Nessa última viagem, que eu já tinha meu nome, minha clínica, tinha bastante conhecimento de fertilidade, então eu fui lá, algumas aulas eu já tinha visto, outras eram novas, então eu fui para resgatar. Então eu quis viver, eu quis ir assim, para realmente vivenciar a cultura. Então, em outras viagens eu falava, não quero nada com pimenta. Dessa vez eu resolvi experimentar, eu resolvi ir para lugares que eu tive medo de ir da outra vez, porque, se eu me perder, eu fui com algumas amigas e a gente resolveu se aventurar em vários lugares. Então, foi uma viagem muito mais culturalmente, você falou que tem vontade de conhecer, e eu recomendo todo mundo. É uma viagem riquíssima, tanto para quem é da área, que é riquíssimo mesmo, porque a gente vê medicina chinesa sendo praticada o tempo inteiro. Tem alguém ali que está apertando um pontinho, porque é passado de pai para filho, está subindo a muralha. Se alguém cansou demais e está com sensação de desmaio, eu passando assim, eu via vários, tem um pontinho aqui que é para resgatar essa energia. E aí várias pessoas apertando, e eu falava, gente, isso é incrível. As pessoas não são acupunturistas e conhecem muito de medicina chinesa. Na próxima eu vou com você e a gente vai comer o escorpião. Combinado? Maravilha! Fechou! Então, bora lá. Então, que massa essa viagem sua. Realmente eu fiquei bem entusiasmado com ela. E agora vamos para... Agora sim, fato ou fake. Pronto, fato ou fake. Agora sim. Então, Érica, é fato ou fake que a acupuntura trata apenas questões físicas? É fake. A fake? acupuntura vai tratar questões físicas, emocionais, né? Então, é bem fake. Nós temos um processo que a medicina chinesa é um todo. E por ela ser um todo, ela não isola o paciente, porque existem algumas questões emocionais. Você, Gabi, que faz um lindo trabalho, sabe? É o que eu falo. Não é que uma questão emocional está diretamente interferindo na fertilidade. A gente precisa passar por um especialista, avaliar se tem uma patologia, mas sabemos que interfere muito esse emocional. Então, a gente trata o corpo como um todo. E quando fala apenas questões físicas, nós estamos trabalhando o paciente como partes. Então, ele está com dor no ombro, eu vou tratar só o ombro. Ele chegou com dor de cabeça, eu vou tratar só a dor de cabeça. De onde vem essa dor de cabeça? O que aconteceu com esse paciente nesse dia? Conversando um pouquinho mais, você já vê que teve uma briga com a esposa, uma briga na família, e aquilo desencadeou um bloqueio do meridiano que pode estar gerando aquela dor de cabeça. Então, trata físicos, emocionais. Na metafísica, inclusive, a gente observa os padrões psicológicos realmente que a pessoa traz, os padrões comportamentais
que fazem com que a pessoa tenha exatamente aquela doença. Então, é bem trabalhado amplamente lá. Então, bora para o segundo fato fake. Quero saber se é fato ou fake, porque você sabe, né? Esse negócio de internet. Então, bora lá. É fato ou fake, Érica? As agulhas da acupuntura são dolorosas? Não, é fake. As agulhas da acupuntura, em um ponto ou outro, pode levar um leve incômodo, mas falar que são dolorosas, eu considero como fake, porque, na verdade, são mínimos pontos, em 15 pontos que você coloca, um ou dois vai incomodar um pouquinho mais. Então, dependendo de como está o corpo do paciente, de qual desequilíbrio que ele está, e tem uma relação direta com o que foi avaliado. Se aquele ponto doeu, ele tem um motivo ali para estar em desequilíbrio. E a agulha da acupuntura é muito fina, então é mais medo de falar que é doloroso. Meu marido, ele tem medo de acupuntura. Então, a Adriano, que você conhece, Gabi, ele faz acupuntura só o que eu critico o tempo inteiro, que é não busque acupuntura quando o bicho está pegando. É um equilíbrio do todo. Mas como ele tem muito medo, e ele tem medo também da injeção, ele tem medo de tirar sangue, então é um medo da agulha em si como um todo, e não da agulha que tem uma espessura de um fio de cabelo, que é a nossa agulha de acupuntura. Ele está assistindo aí? Não está não, né? Ele está ali. Então, bora lá. Fato ou fake? De novo agora. Próxima. Fazer sessões de acupuntura é muito caro, Érica? Eu costumo dizer, gosto de falar, a gente ouve esse relato, né? Às vezes, primeiro eu vou dizer que é fake. E eu vou dizer que é fake por quê? Porque nós damos valor exatamente ao que nós realmente merecemos ali, nos dedicamos, né? Porque o paciente, eu sempre falo, quando eu vou incluir o trabalho de acupuntura na FIB. A FIB é um valor que eu também nem vou falar assim, eu sei que depende da classe social ali, mas assim, a tal médico é muito caro. E aí você vai passar por 20 para chegar no que você sempre sonhou, você vai fazer várias FIBs ali, daí no que vai te investigar e te detalhar. Na acupuntura é a mesma coisa. Eu acho que quando você define que você necessita daquilo, você valoriza aquele profissional, que você valoriza aquele trabalho e que você vê os resultados, o ônus e o bônus ali. Então, eu não acho que é um valor justo. Perfeito. Eu entendo as questões financeiras, né, em algumas pessoas que não vão poder ter isso, mas eu entendo também de muitas pessoas que procuram todos os outros tratamentos possíveis e quando chega na acupuntura diz, não vou fazer não, que é muito caro. Não valoriza a acupuntura. Ou não conhece o trabalho da acupuntura, ou o trabalho do profissional, ou realmente está ali porque está na mídia, está todo mundo falando da acupuntura, o médico indicou, mas ela não está ali de coração. Então, ela vai questionar o valor, vai questionar o trabalho em si, e quando a paciente está ali disposta a fazer tudo, mesmo às vezes algumas que eu sei que não é fácil, que estão pagando ali com muita dificuldade, que ela começa a ver seu corpo respondendo, ela valoriza aquele valor que ela está ali justo. Então, eu acho justo. Até porque, se a gente parar para pensar, a pessoa que, dentro do processo da lei do dar e receber, a pessoa precisa honrar também o seu trabalho. A pessoa precisa honrar suas viagens, seus cursos, seu conhecimento, sua estrutura. Você tem uma estrutura também, né? Então, não é só chegar lá e botar a agulhinha e só. A pessoa tem que ter uma transformação interna. Não é verdade, Érica? Não é chegar lá, porque senão todo mundo tomava a agulha e fazia filho e fazia qualquer coisa engravidado. Existe um processo interno também, não é verdade? Então, essa questão de valor é muito bonito que você diga isso, porque a gente precisa aprender a honrar quem nos ajuda. Honrar a quem nos ajuda. E muitas vezes a gente está exatamente passando até pela FIB por conta disso, porque a gente não sabe honrar. A gente quer receber do universo o filho, mas a gente não sabe dar. Às vezes a gente não sabe nem receber também, então é brabo. E até a gente como profissional, sabe, Thiago? Eu precisei, não, graças a Deus eu me evoluí muito.
muitas crenças limitantes, da gente achar como profissional que a gente não é merecedor daquilo ali, enquanto, na verdade, eu tenho 14 anos de profissão. Eu fiz todos os cursos de fertilidade que existem, com valores exorbitantes, porque os melhores não estão no Brasil. E além de tudo isso, toda essa trajetória, né? Porque às vezes o paciente está ali focado na sessão, mas ele está pagando essa trajetória ali de 14 anos de estudo, de quantas vezes você está num profissional que não estudou o suficiente ou que não dedica no seu caso, e às vezes você fica se comparando. Então, a gente também, o profissional também, às vezes ele tem uma crença limitante em relação a isso, e essa relação com o dinheiro, né? Eu acabei de fazer uma mentoria linda com a Gabi Lacerda, onde eu trabalhei mais isso, e cada dia mais nós podemos trabalhar que nós somos merecedores, né? Perfeito. E faz parte, inclusive, dessa linha de ajudar tantas pessoas a receber a energia do processo financeiro. E está tudo bem. Está tudo bem. Né? Vamos para o próximo fato ou fake. Então, a acupuntura, Érica, é ligada a uma religião mística chinesa que é contra Jesus. Como é isso aí? É verdade isso aí ou é fake? Fake, bem fake. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito. As pessoas acham que não, né? Às vezes alguém viu você fazendo essa pergunta e fala: ai, meu Deus, o Thiago fez essa pergunta, porque quem não está nesse contexto acredita que ninguém recebe essa pergunta, não tem estudo científico. Mas eu recebo diariamente de várias religiões os questionamentos sobre, por a gente falar de uma linha, às vezes falar, usar a linguagem de energia, então às vezes as pessoas questionam muito se é um misticismo ali, se é um... E aí usam vários termos para falar sobre a cultura, mas de forma nenhuma é fake. Tanto que hoje, dentro do meu consultório, eu tenho pastores, eu tenho padres, eu tenho espíritas, então eu tenho todas as religiões ali, e eu faço questão de mostrar a ação, primeiro a ação fisiológica, para o paciente entender que a gente não está ali só falando de energia, que tem uma ação no sistema nervoso central, que vai liberar alguns hormônios, que vai gerar um equilíbrio do corpo como um todo, e que essa ação que a gente fala energética, ela envolve que nosso corpo ela é vibracional, né? Está aí algumas, inclusive, estudos que mostram que a gente é o que a gente vibra. Então, se você está vibrando algo negativo, que a metafísica fala muito, se você está vibrando uma expressão negativa, uma expressão, a tendência é que seu dia vai ser péssimo. E a medicina chinesa fala sobre isso, sobre o bloqueio dos canais energéticos pelas emoções. E realmente também pelas emoções físicas e emocionais. Então, eu sempre uso a explicação para essas pessoas bem fisiológica, para que eles tenham um embasamento fisiológico, depois que eu vou para o energético. Então, é muito fake. Você que está nos ouvindo, se ainda tem dúvidas sobre, eu me coloco à disposição para dar uma aula sobre o tema, que eu gosto muito de discorrer sobre isso. Você sabe que um dos meus processos que eu travei quando lá no Bem Dizer tem isso, né? Que eu vibrei no medo e Gabi foi sozinha. Então, um dos processos que eu tinha, uma das crenças que eu tinha era a crença religiosa. Eu não entendia aquilo e depois que eu fui estudar, eu percebi que tudo que estava nos livros que Gabi estudava estava exatamente também, passava também pela Bíblia. Então, é muito interessante esse direcionamento, porque as pessoas realmente têm essas dúvidas, mas não é não, né? Então, é fake. É fake. Então, bora lá. Agora a gente vai visitar o seu Instagram. Do fundo do Instagram da Érica. Vamos visitar o Instagram da Érica para descobrir o que é que está lá nesse Instagram de Érica. Então, a primeira foto aí é Érica, lá. Falando em religião, é Érica aqui, ó, vestida de anjo, pequenininha, criancinha, e ela coloca ainda, ó, hoje é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e aí ela ainda coloca essa imagem. Eu percebo que no seu consultório, né, na tua clínica, você trabalha muito a questão de Maria. Quem é Maria para você, Érica? Eu sou desde muito... Aí você vai me fazer emocionar agora, eu estava indo tão bem. Eu
falei com a Adriana, falei, Gabi ontem já me botou para chorar até. E aí eu falei, amanhã vai ser um chororô, como é que eu vou controlar a emoção? Aí Tá você grávida, bota essa calma. essa foto e eu já emocionei. Achei que eu ia segurar, falei, nossa, estou indo bem, Thiago não está tocando em nada. Agora que começa. Agora eu estou percebendo. Eu sou uma devota de Nossa Senhora desde novinha. Por muitos anos, eu fui muito dentro da Igreja Católica. Eu fiz todo o processo da Igreja Católica e depois eu fui uma catequista, eu fui coroinha. Então, eu sempre cresci dentro da igreja, num processo muito forte com Maria. E eu me considero devota de Nossa Senhora desde que eu era 5 anos. E quando eu participava de todas as coroações, eu queria estar ali, eu já vesti de Maria. E eu achava aquele processo lindo, às vezes nem tinha estudado muito a Bíblia ainda. Então, Maria, para mim, é aquela força. Maria, para mim, é aquela conexão mais próxima do divino. É a mãe que você pode pedir com toda a sua fé do mundo que você será atendida. É quem realmente tem a ligação direta com esse divino e é com quem realmente vai te atender e quem passa na frente sempre. Quando você está no perrengue que você pede, Maria passa na frente. E Maria passa na frente. E quando a gente fala do processo de fertilidade e tudo, para mim é ela que nos empresta com muita veemência o nosso útero dela, para que a gente possa gestar os nossos filhos. E eu sempre falo para as minhas pacientes, peça a Maria o útero dela, peça a Maria que envolva com seu manto sagrado o seu útero. E tem que ser com muita fé, sabe? Você precisa realmente ter essa relação. Eu tenho Maria aqui em todos os cantos da minha casa. E eu escolhi ter uma Maria em cada sala de meus atendimentos. E cada uma diferente. Então, eu tenho Guadalupe, eu tenho Nossa Senhora Aparecida. E quando eu fui gestar o João, eu fiz uma promessa que se eu engravidasse, eu iria levá-lo à Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devota dela. E eu cumpri o João com 6 meses. E aí, na gravidez, que eu ameacei, tive algumas ameaças de perdê-lo, eu pedi à Nossa Senhora de Fátima que segurasse a minha mão durante a gestação e que eu iria lá apresentá-la ao João. E aí o João foi, quando ele fez 1 ano, nós fomos a Portugal, em Fátima. Então foram 2 momentos muito marcantes da minha vida, onde eu recebi a graça, e já recebi várias graças, e essas 2 graças foram muito marcantes, e eu pude apresentar meu filho a Maria. Ele tem uma Maria no quarto dele, ele reza com muita lindeza, e ela nos traz, né, essa conexão. E apesar de... Eu tenho pacientes que não são católicos, e eu sempre falo, visualize sempre uma força de mãe para você que não acredita na Nossa Senhora. Aqui a gente vai falar de força materna, que é a maior força que pode ter. Então, falar com Maria é ser atendida pela mãe. E nós, como filhas de Maria, nós vamos conseguir sempre ouvi-la da maior intensidade do coração possível. Então, quando eu me emocionei vendo a minha foto ali, que eu escolhi, eu só tenho essa foto, tenho 2 fotos só de criança, que minha família não tirava foto, e aí quando minha mãe trouxe essa foto, e aí trouxe a minha história, da minha relação tão forte com Maria, e ela vai ser sempre assim. Eu sempre
Peço a ela que esteja comigo, que passe na frente. Todos os meus perrengues, eu estou ali pedindo Maria? a Maria que seja o meu guia constante. Aqui em casa a gente também faz isso. Verdade. Então, bora lá para a segunda. Tá preparada, Érica? Posso falar? Adriana, nossa, eu já pelo amor de Deus, adorou, então pode. Então, bora aqui para a segunda foto do Instagram. Aí essa foto é de maio de 2015, você desejando um feliz Dia das Mães, não é? Vivendo esse momento mágico. E na sequência, eu trago agora a foto de João à espera de Anto. Você está grávida, né, Érica? Sim. Qual é a diferença de Érica lá de 2015, grávida de João, e hoje, Érica, aqui, né, esperando o Antônio? Érica, hoje, ela tem uma fé redobrada. Érica, mãe do João, ela descobriu que, apesar dela estar dentro da igreja desde os seus 3 anos de idade, que essa fé que ela achava que ela tinha, minhas amigas sempre falavam, pede a Érica para rezar, porque ela, Nossa Senhora, não tem erro, é amiga de Nossa Senhora. Todas as vezes, vestibular, amiga passando por perrengue, vou ligar para a Érica para ela rezar, porque ela conversa com Nossa Senhora. E quando eu me deparei com a infertilidade, eu me deparei com a falta de fé, né? Eu me deparei com essa menina que nasceu dentro da igreja, que acreditava piamente que tinha essa fé inabalável, de repente desmoronou, e eu comecei a questionar esse Deus, que Deus é esse? Que eu sempre fui uma pessoa boazinha, eu sempre cuidei de todo mundo, eu sempre ajudei todas as pessoas, e aí eu me deparo com 2 abortos, 5 fertilizações in vitro e a morte do meu pai no meio desse processo todo. Então, eu me revoltei muito, eu virei Nossa Senhora. Então, a gente tem, meu marido até ri, porque eu virei e falei, não vou rezar mais, igualzinho menina birrenta. Virei Nossa Senhora ali e falei, não vou rezar mais, porque eu pedi tanto, principalmente isso aconteceu na segunda gestação, onde eu perdi a Maria Fernanda. Porque na minha cabeça ali, para que eu ganhei um outro filho, então? Se eu já tinha perdido um, e eu, nas minhas orações, eu falava, eu quero um segundo filho que fique, minha Nossa Senhora me deu um filho que fique. E aí, com 12 semanas que eu fui fazer aquela ecografia, com muita felicidade no coração, veio que o coração tinha parado de bater. Então, eu cheguei em casa extremamente revoltada com Maria, revoltada com Deus. E aí, a gestação do João, ela foi isso. Ela foi um resgate dessa fé, na verdade, superficial. Essa fé que ela não tinha, isso que eu falei de Maria hoje, essa força que eu vejo, lá ela não existia ainda. E o processo de fertilidade que me trouxe, de crer muito nesse Deus do impossível, de rezar com o coração e não o Pai Nosso ali desconectado, porque tem que terminar, o Ave Maria desconectado, e sim aquela falando com ela, falando com Deus. Eu passei a conversar mais, eu trouxe os hinos para a minha vida, e a cada hino que eu ouvia ali, eu entendia que Deus estava falando comigo, e aí eu comecei a ouvir os sinais divinos lá no João. E aqui no Anthony é muito diferente, porque realmente hoje eu acredito muito que eu fui preparada para tudo isso, e quando eu venci, principalmente depois de ter passado pelos 2 abortos, as 5 FIVs, a morte do meu pai, e eu me deparo com uma gestação natural 4 meses depois que meu pai faleceu, veio o João, e aí a gravidez foi de risco, eu ainda abalei. Eu ainda falava, ai não, um sangramento de novo? Ai, não acredito que eu vou perder. A fé vinha, mas ela balançava. Então, eu ainda estava naquele... Eu sempre costumo dizer, uma amiga minha evangélica, um dia ela me disse, Érica, para de questionar Deus. Sabe aquele carro do ano, lindo, com aquelas rodas maravilhosas, que era seu sonho? Você comprou esse carro. E aí, a pessoa que você mais confia no mundo, quem é? Aí eu falei, minha mãe.
Aí sua mãe te pede o carro emprestado. E aí, quando você vai entregar a chave, você fala, mãe, mas as rodas são assim e assim. A porta, você tem que... Aí você fica uma hora e não entrega a chave. É isso que você faz com Deus. Todo dia você vai lá e pede Deus para te dar seu filho. Você vai lá e pede Deus para que ele te entregue essa graça. Aí ele te deu a graça e você está com medo de perder o João. Então, entrega. Se hoje você disse, Senhor, eu entrego minha gestação a ti, amanhã você fala, eu confio nessa entrega. E não peça de novo sem essa fé. E aí eu tomei isso ali para mim, mas eu abalei muito. A gestação do Anthony, ela veio depois de que a gente já achava que a gente não teria mais um filho, não que eu não quisesse. Eu sempre quis ter mais de um filho, muito, mas eu achava assim que Deus tinha feito um milagre tão grande na minha vida de ter me dado o João, que eu não podia pedir. Era pretensioso demais da minha parte pedir a Deus outro filho. Então eu só agradecia e me sentia muito feliz e realizada com ele. O dia que eu descobri que eu estava grávida do João, eu pulei da cama, eu subi, eu desci do Anthony, eu desci, eu pulava e eu falava, meu Deus, como? Esse Beto tem 98 mil, eu estou grávida mesmo. E naquele momento, eu falei, meu Deus, você é o Deus do impossível. E por mais que foram... Aí que eu descobri que eram gêmeos. E naquele momento que você está grávida de gêmeos, mas um está ótimo e o outro talvez não vai evoluir. Ali eu tentei, a minha fé tentou balançar um pouquinho, porque eu falei, eu estou grávida de gêmeos, se um evoluiu 8 semanas, eu perdi um bebê com 9 e um com 12. Então, talvez esse outro bebê vai ser a mesma coisa. E aí eu saí daquela ecografia e eu fui para Nossa Senhora de Guadalupe. E ali eu ajoelhei e foi ali que eu entendi, assim, eu ouvi naquele momento que eu tinha sido presenteada. Deus tinha me dado um milagre e que até onde ele viria, não cabia a mim duvidar. Até onde o Anthony chegaria, não cabia, mas 2 anjinhos vieram, um para trazer uma força para esse que precisou de outro anjo para a transição, e ele partiu, que ele cumpriu a sua missão. E naquele dia eu comecei a dizer, Senhor, aumentai a minha fé. Era a única coisa que eu pedia e peço todos os dias, mas assim, com a confiança que Deus me deu um grande presente e ele vai até ali o que ele programou para mim, então não tem abalo de fé, não tem tremor e taquicardia na gestação, não tem para fazer ecografia, não tem, eu fiz a ecografia, a segunda morfológica hoje de 22 semanas, e no João eu fiquei uma semana sem dormir para fazer essa ecografia, eu ficava com taquicardia, e nessa eu estava plena para ir para a ecografia. Então, a mudança da Érica gestando o João em maio do ano passado e a Érica gestando o Anthony em maio desse ano é fé. É uma fé muito maior de confiar nos propósitos de Deus, porque eu sou contra tudo que a medicina diz. Eu vim para realmente trazer o que não era uma antipluriana de 0,04 aos 30, 39 era para eu estar numa menopausa. 39 não era para eu estar menstruando, se a gente fosse seguir a fisiologia. E eu estou gestando, ainda fui agraciada por 8 semanas com 2 bebês. Então, eu entendi que eu estou no caminho certo, de que Deus ele me presenteou com mais um milagre, e que ele disse claramente, agora chegou a hora de você testemunhar o seu milagre. Então, eu tenho falado de Deus com tanto mais força, com tanto mais presença, porque eu entendi que ele me fez gestar novamente para
não desacreditar no potencial que uma mulher é capaz de gestar, de toda mulher é capaz, né? Quantas falas Gabi traz aí para a gente sobre isso, e essa gestação ela veio para eu nunca duvidar, independente do exame que eu recebo, porque como eu também sou da área da saúde, eu sei de fisiologia, às vezes a fisiologia me dava uma rasteira, né? Um FSH muito alto. E aí, quando você vai, você fala, cara, essa trompa obstruída, esse FSH alto, não vai acontecer. Aí acontece. E aí eu falo, Deus foi lá e me deu um tapa, e agora ele não precisa mais me dar tapa. Eu já só olho e falo, o Senhor fez um milagre. Então, a gestação do João é isso, do Anthony é isso. Eu falo que o Anthony ele veio para dizer a todas as mulheres que elas são capazes, que elas precisam confiar no corpo delas, que elas precisam fazer a parte delas, buscar toda a rede de apoio possível para se transformar, porque eu sou uma Érica muito diferente da Érica lá do deserto, a Érica tentante, que se vitimizava por tudo, que achava que virou Nossa Senhora porque ela não cumpriu com a minha oração ali, enquanto, na verdade, olha o que ela tinha para mim. Era muito maior. Não é com você diferente, né, Érica? Se você parar para pensar, a sua missão é tão bonita, com tanta verdade, você ajuda tantas pessoas, que não tinha como ser diferente você não receber também da espiritualidade esse bebezinho. Então, todo mundo é emocionado aqui, ó. O bate-papo não para de subir. Falando, meu Deus, que lindo! É isso, pessoal. A verdade é essa. A gente tem que entender que tá tudo bem receber também, não é verdade? Vamos agora aqui. Érica também em Portugal. Isso aí em 2019, eu lembro. Foi em 2019 que você foi lá em casa, não foi, Érica? Foi, 2019. Eu lembro que você estava nos seus cursos, depois a gente entrou no processo de pandemia, a gente não se encontrou mais, infelizmente não foi mais como é aquela mulher lá na Praia do Forte. Infelizmente, não precisamos fazer tanta farra na Bahia como eu fiz em 2019 na casa de vocês. Mas em 2019 foi um ano de muito trabalho para você, inclusive com reconhecimento no exterior, em Portugal. Como é isso para você? Ser reconhecida para ser essa pessoa que vai repassar esse conhecimento? Tiago, eu tinha dificuldade de falar em público, então desde a minha monografia, eu sempre fui aquela aluna que eu fazia o trabalho inteiro, mas eu não apresentava. Sim. Então, na faculdade, eu não fiquei me apresentando os trabalhos, eu sempre fazia, entregava para todo mundo e falava, agora vocês apresentem. Porque eu tinha muita vergonha de falar em público. Então, se tivesse mais de 3 pessoas, eu dizia que aí já não era comigo, eu ficava ali timidazinha. Nos cursos que eu participava, eu não tirava minhas dúvidas, porque eu tinha vergonha de levantar a mão e todo mundo olhar para mim. E era uma crença muito grande. E quando as pessoas começaram a me questionar muito por que eu não dava aula, por que eu não dava cursos, e as pessoas são muito más, alguns muito julgadores, e eu comecei a receber muito porque ela quer só para ela, porque ela quer esse conhecimento retido ali, e eu sofria tanto com aquilo, porque eu queria tanto, não pelos acupunturistas, eu queria pelos tentantes. Eu queria que o que acontece hoje é raro uma tentante me mandar uma mensagem, ter algum acupunturista para indicar e eu não ter. Então, eu queria muito pelas tentantes que elas tivessem um tratamento digno, né, de alguém que conhecesse de medicina chinesa e não ficasse pirateando a acupuntura e roubando o financeiro dessas mulheres na maior fragilidade delas. Só que eu não dava conta. Eu não dava conta de falar em público e eu recusei em 2017 todos os convites que eu recebi de entrevista, de tudo que eu recebi, eu recusei. E quando foi em final de 2017, me falaram de uma escola de oratória. E aí eu liguei para a pessoa no dia que eu soube, que é o Pedro, que mudou minha vida, e falei para o Pedro, eu desmaiei numa monografia.
Eu vomitei numa monografia. Então, eu sou um caso, assim, impossível. É difícil que ele botava os cases de sucesso dele lá e eu falava, deixa eu te falar, é o caso mais difícil de sua vida. Eu olhei para todo mundo na plateia, na minha monografia, e eu desmaiei. Primeiro eu vomitei, depois eu desmaiei. Então, você acha que é possível que eu consiga falar em público? E ele me disse, Érica, a gente vai, então eu estou pegando esse desafio para mim. Se você é o maior desafio, eu vou dar conta. E eu comecei a fazer o trabalho com ele, então eu fiquei 1 ano fazendo curso de oratória, e cada dia ele foi, juntamente com isso, terapia, e aí a gente descobriu que era uma crença limitante, porque eu vim de uma cidade de 2.000 habitantes, e toda vez que eu abria a boca para falar, eu tinha muito sotaque, todo mundo ria. Então, eu não tenho sotaque, porque eu cortei meu sotaque para que as pessoas... O uai era muito presente, então eu lembro de levantar a mão e falar, uai, professor, eu não entendi. Uai! E aí, aquilo, para mim, eu tinha 15 anos. Então, 15 anos, para mim, não dei conta. E ali eu bloqueei. E daí, então, a gente foi visitar essas dores, essas crenças, esse julgamento. E ele falou, aí chegou um dia que ele falou comigo, você não tem medo de falar em público, você tem medo de ser julgado. Então, é aqui que nós vamos trabalhar. E quando eu comecei, o meu primeiro curso para acupunturistas aconteceu em Goiânia, e assim, eu estava tensa, taquicárdica, e eu falava, o que eu fui inventar isso? Eu tive uma semana de diarreia profunda. E eu falei, meu Deus, o que eu fui inventar isso? E depois que acabou, era 4 dias de curso, que eu vi aquelas pessoas tão tocadas, aquelas mulheres que também estavam ali para serem curadas, não eram só acupunturistas, não eram pintantes. E eu falei, que coisa linda que eu fiz. Eu consegui capacitar ali para ajudar essas pessoas que vão ajudar tantas outras. E aí eu fui para o mundo. Depois disso, eu fiz 10 cursos e recebi o convite de Portugal, que foi meu 10º curso de 2019. Eu trabalhei muito e fechei com Portugal e fui muito bem recebida, fui muito bem. Era uma turma com 40 mulheres e foi emocionante. As pessoas falavam, talvez você não está acostumado com o Brasil, pode ser que seja diferente. De diferente não teve nada. Eu saí de lá com um pote de presente, assim, nos braços das mulheres no último dia, gratas por eu ter conseguido resgatar. Então, quando você me faz uma pergunta, como foi isso para você? Mais uma vez, eu tive medo, mas eu fui com tudo. Inclusive, faz parte da nossa capacidade humana ir com medo, né? Porque Sim. O medo ele vem. Muitas vezes eu percebo nas tentantes, principalmente em mentorias, as meninas chegam assim, Thiago, eu estou com muito medo. Eu falo, mas tudo bem, você é humana, abrace você mesma, tenha compaixão de você e avance. Porque todo mundo que é humano tem medo. Não existe esse, não é mágico. Você não vai apertar aqui o botãozinho e vai acabar o medo. Sim. Você vai buscar, bora buscar o teu positivo, bora buscar a tua realização. Então, assim, como é bom, e você vê como fortaleceu, né, esse teu passo. Sim. Hoje são quantas pessoas formadas pelo método da 900. 900 pessoas. Né? Então, quantas cidades que não tinham um profissional que poderia ajudar uma pessoa e hoje tem. E se você for calcular aí a quantidade de positivos que vem também por conta da tua ajuda, diretamente, indiretamente, é muito grande. Então, assim, não tem como não compartilhar essa história, Érica. É sensacional. Bora aqui para a próxima foto do Instagram. Deixa eu ver aqui qual é. Aqui, aí, rapaz, esse daí agora é do livro, né? Você também é escritora, você passa em todos os caminhos, Érica. Você escreveu 2 livros. Escreveu 2 livros, é isso mesmo? É isso mesmo, Thiago. Os livros, eles vieram de uma necessidade de... O primeiro livro, eu tinha vergonha de falar que eu tinha infertilidade, e eu optei em falar só dos abortos. Então, eu tinha muita vergonha de dizer que, como uma acupunturista que tem um N enorme de positivos, buscou as fertilizações in vitro. De que forma que as pessoas vão receber isso nas suas casas? De que forma que as pessoas vão, mais uma vez, me julgarem por eu ter feito FIV, sendo que eu já estava
há anos trabalhando com acupuntura para fertilidade e realmente com N gigante de positivos. E, de repente, eu fui para a FIV. Então, o primeiro livro foi um disfarce para querer contar a história e não tive coragem. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a necessidade de dar voz às mulheres que sofreram um aborto. E aí, do aborto, eu tinha feito terapia, microfisioterapia, eu tinha me curado. Então, eu senti muito a necessidade de falar sobre esses abortos. E aí, o primeiro livro ele vem pulando a metade da história, eu só falo dos abortos e vou para a gravidez do João. E eu pulo as FIVs, porque eu não estava pronta, e sim, eu tinha vergonha de ter vivido a infertilidade e, mais ainda, essa questão profissional de falar das fertilizações in vitro. E aí foi um livro que tocou muitos corações. Eu recebi inúmeros relatos do mundo inteiro de mulheres que sofreram um aborto e viveram. Meus abortos foram desumanos, né? Foram desrespeitosos. Os hospitais, eles não deixaram meu marido subir nesse momento mais difícil. Então, eu tive esse processo sozinha, desamparada, ao lado de mulheres que estavam tendo seus filhos. Naquele momento ali, para Maria Fernanda morta, e as mães recebendo os filhos e ouvindo os chorinhos. Então, eu precisava falar sobre isso, e eu fiz isso e cumpri o papel. Meu primeiro alívio foi quando eu recebi uma mensagem de um médico que era o diretor de um hospital e que me disse: acabei de ler seu livro, e a partir de hoje, a maternidade tal separa aborto. Eu não tinha nem noção disso. Então, eu que estou aqui para parabenizar pelo seu trabalho, pelo seu livro, e queria te fazer esse relato. Eu recebi aí um e-mail desse diretor de um hospital, e aí chorei horrores, chorei por Adriano aqui. Pronto, já valeu tudo esse livro. E quando que foi a dar voz aos abortos, e de repente veio uma angústia e uma necessidade de falar das FIVs, porque a paciente chegava no meu consultório que até então eu não tive dificuldade de engravidar. No primeiro livro eu tive 2 abortos e engravidei do João. Ninguém sabia da minha trajetória. Gabi fala, quando ela lê o meu livro, ela fala: Érica fez FIV? Estou recebendo aqui no ponto uma mensagem. Tem alguém querendo falar aqui, entrar aqui ao vivo. Peraí. Quem é que está querendo entrar aqui ao vivo? Bora ver quem é. Tem uma mensagem para você aqui. É uma leitora, é isso mesmo? Bora ver quem é. Então, o momento mais bem dizer, então, com Gabi Lacerda, né? Peraí, bora ouvir isso aí. Olá, Érica amada, tentantes queridas. Que delícia poder aqui falar desse livro de Tentante a Gestante. Eu fui uma das primeiras pessoas a ler o livro. Érica me convidou para escrever o prefácio. E eu lembro que quando chegou o arquivo no meu e-mail, que eu comecei a ler, eu fiquei encantada várias vezes. Primeiro porque ela estava vivendo a jornada de tentante dela praticamente comigo. Ela engravidou no mesmo ano que eu engravidei de Gael. Eu falei, gente, Érica estava em Brasília, experimentando, né, a sua vivência aí de tentante, e eu aqui na Bahia. Então, assim, já achei maravilhosa essa sincronicidade. Segundo, eu não sabia que a Érica tinha feito FIV, eu fiquei sabendo pelo livro, né, e achei incrível também esse olhar que ela trouxe aí, né. E terceiro, porque ela pegou e entregou o coração dela. Gente, é um livro super completo, eu fiquei encantada, apaixonada. Na minha jornada de tentante, eu não fui convidada pela espiritualidade, né, para recorrer à acupuntura. E poder ter acesso a tantas informações assim, eu não tenho dúvidas, né, de que você que é tentante, que está recebendo esse convite, leia o livro da Érica. É muito completo. Ela pegou mantra, pegou chá, pegou tudo, entregou assim, sabe? Tá assim, aquele presentinho, é uma mentoria, né? É um livro mentoria. Eu costumo dizer que é um livro que salva a vida. E eu sou muito feliz por ter feito parte dessa jornada junto com você. É um livro muito especial e a gente já veio conversando algumas vezes, você já veio aqui na Bahia. Eu fico emocionada, Érica, porque eu sei que o seu trabalho tem uma energia missionária. A gente sabe que não é fácil lidar todos os dias com dores de muitas mulheres que desejam ser mães, dores que a gente já passou, dores que a gente revisita com as dores delas.
E eu lembro que a gente já conversou sobre isso aqui na Bahia, né? Inclusive a gente já vem passando experiências muito parecidas e eu sou muito feliz por poder trocar e compartilhar com você nessa dimensão, né? Que bom que a gente está juntas nesse mesmo momento, nesse mesmo agora, falando para o mesmo público. Eu desejo a você, minha linda, saúde, felicidade, paz, união em família e que Anthony venha para alegrar ainda mais a família de vocês junto com o nosso amado João. E a gente espera você aqui na Bahia sempre de braços abertos para a gente tomar aquele sorvete gostoso, comer aquele acarajé e ir para aquela Praia do Forte. É sobre isso. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua partilha, pela sua generosidade de sempre, pelo seu respeito. É muito bom ter você aqui com a gente, liberando essa mensagem tão importante de autoconhecimento, de energia para mulheres que desejam ser mães. Te amo, minha linda, conte comigo. Obrigada pela nossa parceria, pela nossa amizade sincera, pela nossa conversa no WhatsApp, pela nossa autenticidade, porque chega uma hora que a acupuntura ela traz uma orientação para a FIV, ou a minha guiança traz uma outra orientação, e mesmo assim a gente se encontra nessa linguagem com esse respeito amoroso e essa amizade. Conte comigo, estou sempre por aqui e vamos embora. Obrigada pela sua generosidade em compartilhar nesse livro tantas informações importantes. Te amo. Te amo, Muita Gabi. paz. Te amo. Olha aqui, Thiago. A Adriana está rindo ali, que eu vou me derreter até o final. É sobre isso, né? Porque o trabalho que vocês duas fazem é muito interessante, porque começa quando vocês fazem um trabalho. Você aí em Brasília, Gabi aqui, né, em Salvador, tem uma jornada tão próxima, tão linda, e a gente se encontra nesse processo com muito respeito, né? É muito respeitoso o nosso encontro, né? O encontro de vocês duas, principalmente, que encabeçam muito esse direcionamento. E olha, aqui no Brasil, duas mulheres encabeçando o processo de fertilidade, trazendo vida e consciência para tantas pessoas aqui no Brasil. Então, assim, não tem como não aplaudir vocês duas. É realmente muito lindo. Bora dar continuidade. A Adriana muito sai na água, emocionada, pelo amor de Deus, mas ela está grávida. A admiração é recíproca. Eu tenho, quando eu li o livro da Gabi, O Bem Dizer, eu falava, meu Deus, que mulher é essa? Eu preciso conhecer essa mulher. Uma paciente me falou dela e eu já comprei o livro e eu fiquei enlouquecida. Eu mandei uma mensagem para ela, ela estava no pós-parto, ela não viu ali. Dessa mensagem, eu fiquei encantada. Passou-se um tempo, ela entrou em contato comigo para fazer foi a nossa primeira live, nosso primeiro encontro ali, para a comunidade Bem Dizer. E ela falava, eu tinha lido A Jornada é Sua, e eu falava assim, gente, ela falava do para quê, e eu também falava no primeiro livro, eu falava, meu Deus, Deus nos uniu, é a mesma história, com viés diferentes, mas a gente tivemos o mesmo chamado, no mesmo período, os filhos no mesmo período, e aquela admiração. Quando eu conheci, eu falava, nossa, ela é mais do que os livros falam. E toda vez que ela fala alguma coisa, eu fico assim, ela consegue me emocionar sempre, porque a Bia é uma luz, né, que traz para a gente essa força, e eu sempre falava para os pacientes assim, triste, eu falei no meu livro também que eu não tive Gabi na minha jornada, porque a gente estava vivendo as jornadas juntas. E aí, quando eu fiz 10 semanas de gestação do Anthony, eu ia fazer a mentoria com Gabi, que era para um outro momento. Eu já tinha me inscrito, eu era louca para fazer uma mentoria com Gabi, mas aí era só para tentante, eu não era tentante, eu falava, as pacientes contavam das mentorias dela e eu morria de inveja que eu não conseguia fazer uma mentoria e vi a mentoria que não era de tentante. Corri, perdi a primeira turma, na segunda me inscrevi. Aí me descubro grávida, estava na lei do silêncio, eu descobri com 8 semanas, mas aí com 10 eu mandei uma mensagem para ela e disse, Gabi, tem uma notícia para te dar, que eu estou grávida, queria saber se eu posso manter a mentoria. E ela, eu estou lendo aqui, eu não estou acreditando. E ela fez uma mensagem linda, falando que eu estava num processo em que eu tinha que me resguardar nos atendimentos e que toda vez que eu tivesse alguma insegurança por ter visto, estava com 10 semanas,
ou atendesse um aborto, que eu olhasse para Maria. E que eu olhasse para Maria ali e trouxesse essa força de Maria. E é exatamente o que eu vinha fazendo. E ela só trouxe aquilo. E eu falei, obrigada, Senhor. Através da Gabi, o Senhor me deu mais um sinal. E a mentoria dela durou 2 meses aí, me ajudou tanto nesse processo. Então, eu sou muito grata, como todas as mulheres são, né? É um privilégio poder dizer que eu sou amiga de Gabi, que eu amo Gabi, amo a família de vocês, e eu me sinto muito feliz mesmo. Agora tem muita gente que também ama você. Você sabe, além da gente aqui em casa, nós temos alguns casos de pessoas que também amam vocês. Aí em Brasília, toda a sua trajetória. Então hoje nós vamos trazer os casos de tentantes aqui para vocês. Bora ouvir aí. Oi, Thiago. Sim, a Érica é um anjo na minha vida. O ano passado ela me deu uma ajuda gigantesca, onde ela me deu de presente 2 consultas com ela. O meu ciclo estava totalmente desregulado, a gente não sabia o que estava acontecendo. E ela, com um amor e uma solidariedade muito grande diante da minha situação, ela me deu 2 atendimentos com o máximo de amor, de cuidado, com zelo. Ela cuidou de mim com aquelas agulhinhas mágicas dela. Érica sempre me acolheu muito, graças a Deus, assim, a gente sempre foi muito amiga, né, e dividimos muitas informações do tratamento juntas, muitas decisões eu tomei junto com a Érica Neri. Mas um episódio, assim, que me chamou a atenção foi um que eu estava numa crise muito grande com meu marido, porque ele já não queria fazer uma nova FIV, e assim, já estava para chutar o pau da barraca, quando finalmente ela conversou comigo e falou, Renata, calma, dá um tempo para ele. Inclusive, ela deu essa mesma mensagem na live dela de segunda-feira para as ouvintes, né? Eu achei interessantíssimo. E aí ela pediu para eu ter muita paciência, assim, respirei, falei, não, é isso, né? E dei o tempo que ele precisava, e dali a uns 2 meses depois, graças a Deus, ele reviu o conceito dele e a gente foi para um novo tratamento. Conversamos sobre o meu caso, detalhe por detalhe. E então, comecei a chorar. Lembrei da minha longa caminhada para ter meu positivo. Olhei para ela e vi que também ela estava chorando. Ela então me disse, eu sinto a sua dor. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Eu descobri naquele momento que tinha alguém no mundo que entendia essa dor. Ela então me abraçou e esse abraço foi um dos mais carinhosos que recebi na minha vida. Aquele momento foi mágico. Eu entendi o real significado da palavra empatia. E o que significava o amor ao próximo. Sou muito grata a Deus por ter colocado a doutora Érica na minha vida. Minha caminhada está sendo, sim, mais leve, com o apoio dela. Meu Deus, Thiago! Que coisa mais linda! É diferenciado o atendimento aí, hein? Que lindo! O que é que faz você ter essa empatia, né? Olhar para a tentante, não olhar simplesmente como uma cliente, mas ver um ser humano, uma alma ali na sua frente. Porque eu peguei vários relatos, essas 3 meninas eu conheço, eu acho que você deve identificar também, que a gente não fala por conta da lei do silêncio, sim, mas todas, em algum momento, porque os relatos às vezes são maiores, a gente dá uma corta, mas todas em algum momento falaram sobre a sua empatia, a questão de você abraçar, do seu acolhimento também, muito forte. O que é que faz você ser assim? Tiago, quando eu me deparei com tratar infertilidade, antes de viver na infertilidade, eu já me emocionava muito com todas as pacientes, com todas as histórias. Eu sou uma manteiga derretida de natureza, eu sou chorona mesmo. Mas eu achava que eu tinha muita empatia. Mas eu não tinha nem ideia do que era uma infertilidade, do que é passar por uma dor de um aborto, do que é viver o processo da FIV quando você não está conectado, porque quando você não está conectada, ele é
extremamente doloroso quando você não trabalha com suas questões. Ele é um karma, assim, pesado demais que você carrega sozinho. Foi isso que eu vivi nas minhas 5 tentativas e por isso que elas não deram certo. E aí, quando eu me deparei com tudo isso, eu falei, meu Deus, uma mulher que sofre um aborto, ela precisa de um acolhimento triplicado. Essa mulher precisa ser ouvida. E aí, quando vieram as FIVs, eu falava, como esses pacientes dão conta de passar por uma FIV? Gente, como que a gente sobrevive a um processo desse? Eu falava para o Adriano, a gente não tem dinheiro para nada, a gente não, tudo é guardado para fazer a FIV, não tem tesão nenhum para ter relação, porque é aquele negócio maçante ali. A gente fez coito programado, outro dia a gente está rindo aqui, a gente está de mudança, e achamos um papelzinho que estava escrito 10 horas. E aí era a hora do coito programado, tinha que ter relação 10 da manhã e 10 da noite. E aquilo, um peso tão grande que nós carregamos. E eu falei, gente, como que elas dão conta? E quando eu fui vivendo tudo isso, e eu passei por muitos médicos, e faltou muita empatia no meu processo. Então eu falei, isso eu não quero. Eu quero que a mulher que entra dentro do meu consultório, ela saiba que aqui ela está sendo ouvida, e ouvir com o coração, né? De você sentar à frente a ela ali e está olhando nos olhos dela. Eu mal eu escrevo, mas aí eu fico ali assim, e tentando, eu falo nos cursos, mesmo que você não viveu, é se colocar no lugar do outro mesmo. E isso que eu comecei a fazer. Quando eu resolvi trazer a minha história à tona, porque eu dizia assim, eu te entendo. Eu sei o que você está vivendo. Aí desculpa, eu dizia, eu imagino sua dor. E o segundo livro, quando eu terminei de escrever, a Adriana falou, qual foi a sensação? Eu tirei um peso das minhas costas. Eu posso dizer às mulheres que eu não só imagino, eu sei o que elas estão passando, porque eu vivi tudo aquilo. Então, esse olhar que eu trago é o olhar de amorosidade, de empatia para a caminhada. O abraço é o abraço de Nossa Senhora, é o abraço de mãe, é o abraço que às vezes a mãe não vai dar, porque nós estamos na lei do silêncio, a mãe não vai dar porque ela não entende o processo, a irmã não vai ouvir porque está chato demais, você só fala disso, o pai não vai ouvir porque ele não tem paciência para isso. E às vezes é só você, a única pessoa que essa mulher terá para ouvir as suas dores e para dar esse abraço, né, que a pandemia me impediu de fazer, esse abraço demorado, dizendo a você, dizendo, eu estou com você. E quando eu reformulei minha clínica, eu fiz um símbolo em chinês, que é o símbolo da minha clínica, que é um símbolo que significa empatia. E todas as reuniões com os meus 6 acupunturistas, que nenhum viveu a infertilidade, vocês não precisam passar pela dor para se colocar no lugar dessas mulheres. Eu preciso que vocês acolham essas mulheres todas como se fosse a mim. A maioria são meus amigos e sabiam do meu processo de infertilidade e que estavam no processo de apoio ali quando eu precisei. Então, é assim que eu quero que vocês recebam as pacientes do Espaço Sônia Canelli. Com esse mesmo olhar, não de pena, de amorosidade, de dizer, eu te entendo, não eu te entendo olhando para a parede, já anotando, querendo botar agulha, eu te entendo. É ouvir com o coração, né? Para mim, esse é o significado maior, porque você olha e ouve com o coração. Aí sim, aí você consegue resgatar aquela mulher daquelas profundezas que a paciente descreveu aí, que às vezes nem ela dá conta. Por que ela está gritando tanto com o marido? Se ela às vezes faltava respirar e esperar um pouquinho para que aquilo dissolvesse ali e ela conseguisse entender melhor. Então, acho que a empatia, ela sempre existiu,
mas ela veio muito mais forte depois que eu me tornei tentante, depois que eu vivi os 2 abortos. E hoje os meus cursos, eles têm muito conteúdo de medicina chinesa, muita ciência, trazendo o embasamento científico para esses acupunturistas conseguirem falar com os médicos de reprodução de igual para igual. Mas o diferencial do meu curso é a empatia, é a amorosidade, é fazer com que cada aluno que sentou na cadeira ali para me ouvir entenda que ele não precisa passar pela dor do aborto, pela dor da infertilidade para acolher a mulher que chegou dentro do consultório deles. Perfeito, Érica. Lindo demais. Tô falando, que pessoa iluminada, sentir seu abraço caloroso. Vem para Niterói. Então, todo mundo... Érica está grávida, pessoal. Deixa ela lá em Brasília. A pandemia. Érica, você está pronta para ouvir algumas verdades? Estou. Está pronta mesmo? Tem certeza? Estou. Então, o negócio aqui está balançado, mas vamos lá. Porque chegou a hora da verdade. Vamos ouvir. Olá, eu sou a Vanessa. Eu conheci a Érica em 2012, quando nós fomos para a China estudar acupuntura e mantivemos a amizade desde então. E a Érica é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa incrível. Ela é muito determinada, muito disciplinada, muito generosa. Ela faz tudo o que pode para ajudar a todos que estão ao redor. E é uma acupunturista excepcional, muito atenciosa, faz tudo o que está ao alcance para ajudar os pacientes. Uma mãe linda. E eu só agradeço pela nossa amizade e por ter uma pessoa tão inspiradora ao meu lado. Então, agradeço por tudo, Eriquinha. Oi, Érica, minha amiga, minha irmã, que a acupuntura me deu. Estou passando aqui para te dizer que agradeço a Deus e a Nossa Senhora todos os dias por eles ter colocado você em minha vida. Foi confiando no seu sonho que realizei e continuo realizando muitos dos meus sonhos. Continua sendo essa pessoa maravilhosa, coração gigante, merecedora de tudo. Você é muito especial, minha amiga. Que Deus continue te abençoando. Beijos. Oi, Eriquinha. Você é uma das pessoas mais generosas que eu conheço. E é uma alegria, uma honra enorme fazer parte da sua equipe, poder conviver com você diariamente. E eu desejo que a vida lhe retribua por todo esse amor que você espalha de forma tão pura para pessoas às vezes que você nem mesmo conhece. Eu acredito que a vida já esteja te retribuindo, né? E que Deus abençoe seu caminho, que você continue a nos inspirar e a ser luz nesse mundo. Um beijo. Oi, Érica. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento, não só em nome de todos os tentantes que já passaram por você, mas em nome de todos os acupunturistas que recebem diariamente de você tanto conhecimento, essa sua abundância, né, de conhecimento, essa sua generosidade de estar passando tudo aquilo que você sabe. Te admiro muito como ser humano, te admiro muito como mãe, te admiro muito como acupunturista. E me sinto privilegiada de, junto com você, né, estar nesse espaço todos os dias, podendo aí auxiliar tantas pessoas que passam pela gente. Que Deus possa te iluminar cada vez mais e que esse amor que a gente sente que transborda, essa empatia que a gente sente que transborda, possa voltar em abundância para você e para toda a sua família sempre. O meu beijo carinhoso, te admiro muito. Oi, doutora, tudo bem? Dei uma fugidinha aqui para poder falar um pouquinho sobre você e expressar todo o meu carinho e admiração por esse ser humano incrível e essa mulher iluminada que eu sei que você é. É uma grande honra trabalhar com você durante esses últimos 6 anos. Tem sido muito gratificante, tem sido uma grande honra. Eu admiro muito o seu trabalho, admiro você como pessoa, te acho uma pessoa muito cheia de luz. Aonde você passa, você transmite luz, você envia luz e isso é muito bacana. Eu tenho uma honra enorme em estar esses 6 anos trabalhando aí junto com você. Espero que venham muito mais anos aí pela frente, que a gente possa ter essa parceria aí por um longo tempo ainda, tá? Um grande beijo, espero que você possa realizar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos
e que daqui pra frente seja só alegria com essa sua nova família. Um beijo, amo você. Bom, falar da Érica é muito fácil para mim, porque ela é minha melhor amiga, a gente se ama muito, a gente se conhece desde 2006 e de lá para cá a nossa relação só se fortaleceu na confiança, no afeto, na parceria, e é um presente para mim ter a amizade dela, né? Considero a Érica uma irmã, e ela me presenteou com o presente mais lindo que ela poderia, né, ter me dado, que não é o meu filho ainda, em breve vai ser também, mas eu me emociono para falar disso porque isso diz muito sobre a nossa relação, né? Minha irmã, eu te amo muito, estou muito feliz por poder te dizer isso aqui, nessa homenagem, e sou muito grata por ter você na minha vida. Érica é um ser humano especial. Ela é iluminada, conduz a vida com maestria, segurança, é dedicada, determinada e tem muita disciplina. Tem uma característica de Érica que é fundamental para a vida. Ela ama com devoção o que faz. Eu tenho um imenso orgulho de ser sua irmã. Profunda honra. Te amo muito, minha querida. Oi, Quinha. Coisa boa, minha filha, estou sabendo, diz que a turma está te fazendo aí uma surpresa. Surpresas são sempre agradáveis, né, minha filha? Outra, você é aquela nora, aquela filhona que Deus te colocou no nosso caminho. E foi muito bom, coisa boa, meu filho, ter te encontrado em Moque, né? Coisa boa, e a gente te deseja tudo de bom, toda a felicidade no desempenho do seu trabalho, né? E Deus te ilumine, te guarda, e que vocês sejam sempre muito felizes. Te amamos de montão. Se eu te amo, você sabe que seu sogro, né? Te amo ainda mais, acho que até mais. Um beijo, tá? Estou aqui para dizer o quanto você é maravilhosa, importante, carinhosa, uma pessoa incrível. Quero te desejar tudo de bom. Que esse filho que você está esperando que venha com muita saúde para trazer muitas alegrias juntamente com o João. Te amo. Mamãe, eu amo muito você. Obrigado por tudo, te amo. Oi, meu amor. Quanta cumplicidade nessa nossa caminhada, hein, minha linda? Esse tempinho curto que eu tenho para falar de você aqui, eu acho que a melhor definição que tem é ser de luz, repleto de empatia e amor ao próximo. Você, minha linda, com a sua luminosidade, alimenta cada dia mais a nossa união. Foi justamente essa sua luz que trouxe o nosso maior bem, nossa joia mais preciosa, que é o nosso lindo João. E justamente pela sua fé, por essa energia positiva, essa coisa boa que você transmite, que está a caminho aí o nosso Anthony, para iluminar ainda mais a nossa vida. A empatia que você tem como profissional com as suas pacientes é algo incrível, é algo ímpar, incrível, é lindo, lindo de ver. E para definir aqui, meu amor, eu acho que tem um trecho daquela música que a gente gosta tanto, que define muito bem o que é você, o que é a nossa união. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Te amo, meu amor. Sem você. Meu Deus, Thiago, eu vim aqui achando que eu ia falar de cultura, só cultura.
Que coisa mais linda, que homenagem mais especial. Eu não tenho palavras para descrever a emoção que você me trouxe. Que presente, que presente. Eu sou muito grata mesmo. Eu não tinha nem ideia de como seria isso aqui. Estou ali pensando o que eu tinha que falar de acupuntura. E olha tudo que veio. Gratidão demais, Thiago. O Roda de Conversas é uma homenagem mesmo, né, para as pessoas que fazem a grande diferença na vida das tentantes aqui no Brasil. Porque se a gente parar para pensar, nós temos muitos programas, as lives por si só, né? Quando a gente pensou aqui em casa, estava conversando com o Gabi para fazer isso, a gente pensou assim, eu quero fazer uma live, mas eu não quero fazer uma live igual todas as lives, não. Quero fazer um negócio diferente, porque a parte técnica, todo dia vocês falam, né? Se você abrir o Instagram, todo dia, todo mundo que trabalha com isso aqui, todo mundo fala sobre metafísica, acupuntura, FIV, fertilização, exame, etc. Não, aqui é uma homenagem, de fato, para vocês. A gente traz o conteúdo, certo? Mas o principal aqui é encontrar o ser humano Érica. Então, gratidão, Érica, por fazer essa diferença na vida de tantas mulheres, de tantos casais, em ajudar a vinda, né, de tantas crianças que estão lá no berço da criação, aqui para a Terra. Então, nós realmente agradecemos muito a você. Eu falo em nome de todas as tentantes, então, em nome de toda a equipe Bem Dizer, porque realmente você tem um trabalho muito diferenciado mesmo. E a gente é só gratidão para você. Você quer falar mais alguma palavrinha antes que a gente termine nosso programa? Eu quero dizer, primeiro eu estou impactada com o programa, porque eu li ali arquivo confidencial, nunca me imaginei no arquivo confidencial do Faustão, e estou no arquivo confidencial do Thiago. Que homenagem linda, Thiago. Você trouxe pessoas muito especiais na minha caminhada, de qual eu tenho muito amor, então preencheu ainda mais meu coração de amor, grata a cada pessoa, as palavras que foram ditas. E então, primeiro, gratidão a você, a Gabi, por tudo que ela representa para as tentantes, mas também na minha vida. Eu falo que a Gabi, você, o trabalho do Bem Dizer, de todas, hoje, né, os mentores do Bem Dizer facilitam o nosso trabalho. Eu falo, quem vem de vocês já vem muito pronto, então facilita metade do caminho, vocês já fizeram para a gente. Então, eu sou grata, primeiro, profissionalmente, depois, o tanto que vocês enriquecem a caminhada de todos os casais tentantes, isso é maravilhoso. Quando você começou a fazer mais, que você começou a ser mentor, que você trouxe, e o primeiro dia que eu te vi, porque eu tenho essa raiz católica, então, o primeiro dia que eu vi você falando da Bíblia, na visão espiritual, eu falei para dentro, meu Deus, o Thiago estava inspiradíssimo. Mas, de repente, eu fui ver que não era inspirado, não tinha sido uma palavra, que eu comecei a ver tudo que você estava descrevendo, e quando eu te pedi para gravar um áudio, fiquei super emocionada para as minhas, meninas do Telegram, e eu fiquei tão emocionada de ver o quanto você fala da Bíblia com tanto potencial ali e traz essa visão tão necessária para o processo. E eu disse, nossa, era o que faltava. A Gabi veio abrindo esse caminho todo, criando o método Bem Dizer, e agora você vem respondendo algumas perguntas de muitas mulheres, inclusive muitas minhas também, e esse conteúdo que você traz da visão espiritual, à luz da Bíblia, é bonito demais. Então, eu queria te parabenizar aqui, frente de todas as pessoas, o quanto eu acho lindo, e todas as pessoas que estão dentro da igreja, como eu, ficam encantadas. Eu tenho algumas pacientes que são suas mentorandas, e eu falo, porque o Thiago falou assim, por isso, e eu falo, obrigada por ter o Thiago ali, fazendo essa transmissão que nós nem precisamos fazer. Então, muita gratidão por esse convite, eu estou muito emocionada, e muito agradecida mesmo, vocês já moram no meu coração, agradecida a cada um que falou aqui. Queria agradecer as pessoas que estão presentes, que estão aqui, e o meu recadinho para essa noite que eu deixo é:
todos os dias se conecte com esse Deus. O Deus realmente do amor, ele não é punitivo, ele é o Deus da misericórdia. E a cada dia, peça a ele para aumentar a sua fé. E jamais fique entregando a chave, como eu coloquei aqui, e tirando. Entrega e confia nesse Deus do impossível. Neste momento, o Antônio está mexendo, e eu estou de 22 semanas de gestação, por isso ainda mais chorosa, a progesterona subiu, os hormônios estão aflorados aqui, e eu quero dizer que o Anthony, ele é um serzinho que já cumpriu uma missão linda, porque ele vem resgatando a fé de muitas mulheres, e que você, que chegou aqui agora, se inspire em histórias como a minha, como a de tantas outras mulheres, que só crê, faça a sua parte, né? Porque não é cruzar os braços, né? Está na Bíblia. Faça a sua parte que eu farei a minha. Então, busque profissionais para te auxiliar nessa caminhada, crie sua rede de apoio e confie nesse Deus do amor. Se precisar, diga a ele todos os dias, aumentai a minha fé. Ele vai aumentar. Um beijo no coração de cada uma. Obrigado por esse carinho imenso que vocês têm por mim, por me trazerem também, porque o trabalho só é feito que eu recebo esse reflexo de todos. Então, muita gratidão mesmo. Obrigada, Tiago. Érica, eu tive um cúmplice aí em Brasília, um tal de Adriano Osvaldo, é um negócio assim, que me ajudou muito nesse programa. Mas nem, eu tô assim, amor, como, porque será que eu tenho que preparar alguma coisa? E ele ali na maior me dizendo que, não, deve ser igual às lives de sempre, é dar informação, eu nem imaginava que ele sabia do que se tratava, ele olha, ri, passa. Também ele já sabia de tudo. Ele é meu cúmplice aí. Em Brasília. Tá? Érica, gratidão. Eu vou mandar para você de presente o meu curso da fertilidade, leis espirituais à luz da vida. Para você assistir nesse seu período agora. São 4 encontros de 3 horas. O curso é longo, viu? Aí você pode assistir no final de semana, na hora que você tiver um tempinho. Eu sei que você é muito ocupada, mas eu acho que ele ajuda muito. Quem já assistiu sabe, ajuda muito dentro do processo da gente quebrar, inclusive, crenças de entender como é que funciona tudo. É lindo, eu realmente sou apaixonado. Pessoal, muito obrigado a todos. Érica, gratidão de verdade. Adriano, gratidão também a você que me ajudou muito nesse programa. A toda a equipe que se colocou da Érica Neri, do Espaço Érica Neri, que se colocou à disposição de gravar também. A todo mundo que está aqui participando. E nós temos já confirmado o próximo entrevistado do Roda de Conversas do mês de maio. Será o Dr. Rodrigo Rosa. Ele já confirmou com a gente. Tá? Um querido também, já confirmou, e o nosso programa vai ser no dia 26 de maio. Então, se você está assistindo aqui, se inscreve lá no meu Instagram, tem a parte de inscrição no link da bio, vai lá, se inscreve, porque dia 26 de maio, às 20 horas, nós receberemos o querido Dr. Rodrigo Rosa. Érica, mais uma vez, muito obrigado, e a gente continua se falando, viu? Eu que agradeço sempre, Thiago, a gente continua se falando sempre. Obrigada. Tchau, um beijo a todos, boa noite.